Hoje, o Almanac Latino continua revisitando e comparando as novelas em versões nacionais produzidas pela SBT e as versões originais produzidas pela Televisa. É hora de descobrir mais das novelas por trás dos remakes do SBT. No último programa, a gente parou nossa retrospectiva em Canavial de Paixões, que o SBT produziu com êxito entre 2003 e 2004. Pro lugar dessa novela, a intenção era produzir uma versão nacional de A Outra, uma produção de Ernesto Alonso com Jadira Carrillo e Juan Soler. Eles já tinham até uma protagonista escolhida, Mel Lisboa, mas acabaram desistindo da ideia. Sorte é minha, porque acabaram exibindo a novela original que havia sido produzida em 2002, ou seja, estava super recente. Além disso, A Outra foi uma das novelas da minha vida, então, obrigado SBT. Mas eles não desistiram dos remakes, e ainda em 2004 veio Seus Olhos. Pela primeira vez, a história teve de fato uma adaptação e não apenas uma tradução. A promoção era: agora sim a novela está mais brasileira, com temas da nossa realidade. Criaram novos personagens e tramas. Acabou sendo um fracasso. O texto original foi de Inês Rodena, que criou uma radionovela chamada La Gata. Essa é possivelmente uma das novelas que mais ganhou remakes na América Latina. Se você pesquisar por aí, vai encontrar mais ou menos 14 versões dessa novela. E Seus Olhos não estava baseada em nenhuma versão em específico, e sim no texto bruto original, justamente porque a ideia era colocar muita coisa brasileira. O SBT exibiu outra versão dessa novela, com Maite Perrone e Daniel Arenas. A versão de 2014 de A Gata é simplesmente uma das novelas mais anacrônicas que eu já vi, mas diferente de Seus Olhos, foi muito bem sucedida por aqui, por mais que os haters não gostem. Outras versões latinas dessa mesma história foram exibidas no Brasil. A Fera, com Vitória Rufo, e Sombras do Passado, com Sônia Smith, exibida pela Band. Depois do fiasco de Seus Olhos, o SBT fez uma aposta ousada. Por que ousada? Porque com apenas 4 anos de diferença da exibição da versão original, Esmeralda, produzida em 2004, e trazendo Bianca Castanho como protagonista que dá título à novela, provou-se a força do roteiro original. Esmeralda novamente fez sucesso, mesmo com a lembrança recente da versão produzida em 1997, e que é simplesmente um clássico, com Letícia Calderon e Fernando Colunga. Infelizmente, isso prejudicou possíveis reprises da versão mexicana da história, já que, sempre quando havia a possibilidade da repetição, acabavam optando pela versão nacional da obra. Nessa versão ficou claro que Bianca Castanho era uma boa protagonista para essas novelas. Em 2005, a novela que abriu portas para todas as mexicanas no Brasil ganhou uma versão nacional, mas de Os Ricos Também Choram, com Verônica Castro e Rogério Guerra, essa versão com Thaís Versosa e Márcio Killing preservou basicamente o título. Tá bom, não é verdade. Tem uma ou outra coisa que as duas novelas têm em comum, mas essa é basicamente uma novela brasileira com um ponto de partida igual. Uma menina pobre que ignora que tem uma herança a receber e que é acolhida por uma família rica. De resto, subtramas, contexto, tudo diferente. A começar que a versão do SBT é uma novela de época, já que a direção da emissora queria aproveitar parte da cidade cenográfica que foi produzida nos anos 90 para a versão de Éramos Seis. Ao praticamente jogar fora um texto vitorioso e que, entre outras versões de êxito, encontra-se nada menos que Maria do Bairro, o SBT acabou amargando um novo fracasso. Em 2006, o SBT recorreu a uma das histórias mais revisitadas na história da emissora,
Cristal, produzida na Venezuela nos anos 80, virou O Privilégio de Amar no México, com Adela Noriega e René Strickler. Silvio Santos já estava produzindo sua versão de Cristal, mas a produção enfrentava alguns problemas. Eis que ele contrata o diretor Erval Rossano, que foi responsável por ressuscitar o departamento de novelas da Record com a nova versão de A Escrava Isaura. Erval Rossano mudou praticamente tudo o que estava em andamento para Cristal. Mexeu em elenco, autor, produção, tudo, mas deu ruim. A Cristal brasileira teve como protagonistas Bianca Castanho e Dado Dolabella, e foi um grande fracasso de audiência. Apesar disso, teve até reprise depois. E nessa época, ficou cada vez mais evidente que a produção nacional perdia o fôlego. Quando uma versão brasileira acabava, demorava um tempão para outra entrar no ar. E aí o SBT pensou, e se a gente pegar alguma novela da Thalia? Surgiu Maria Esperança com Bárbara Paz, produzida em 2007, em uma das piores fases de audiência do SBT. Aqui nem vou comentar muito, mas mexer em Maria Mercedes, um sucesso com Thalia e Arturo Peniche, produzido em 1992 por Valentim Pimstein, não foi uma grande ideia. Precisa dizer que foi um fracasso? Eu comentei na semana passada sobre Marisol, o quanto algumas situações e falas parecem que são de exclusividade da forma mexicana de se pensar e produzir uma novela. Aqui isso se repetiu. Bárbara Paz não tem o carisma da Thalia, e isso ficou evidente nessa novela. E isso que eles até tentaram aliviar o figurino tão carregado da protagonista e aquela vilã tão ultra exagerada que era Laura Zapata na versão de 1992. E falando em Laura Zapata, quem acompanha o Almanac Latino sabe o quanto eu amo o estilo caricato e exagerado dessa atriz ao viver suas vilãs. E o SBT escalou a atriz Tânia Bondezan para interpretar os personagens vividos por Laura Zapata, tanto em Esmeralda quanto em Maria Esperança. E essa atriz, mesmo tão diferente, deu seu próprio estilo aos personagens da antagonista. Então, ponto positivo para isso. Na tentativa de apostar por algo mais moderno, o SBT veio na sequência com Amigas e Rivais. Era uma história bem contemporânea, com problemas atuais, como o vício nas drogas e o vírus HIV. A versão original, produzida por Emílio La Roça em 2001 e exibida no Brasil com êxito, também é uma das minhas novelas favoritas. Um dos problemas que dizem bem respeito ao México, até pela questão geográfica, era a imigração ilegal na fronteira com os Estados Unidos, e apareceu bem diferente nessa versão. As Amigas e Rivais brasileiras ficaram marcadas pelo fracasso na exibição original, o que levou o SBT a cortar inúmeros capítulos que já estavam prontos. Mas, escalada para tapar buraco, foi reprisada à tarde e atingiu resultados melhores e teve até trechos inéditos que haviam sido cortados da primeira vez. Outro lapso sem novelas nacionais e a aposta em textos 100% nacionais fez o SBT engavetar uma versão de um texto de outra novela que é daquelas que tem inúmeras versões. Corações Feridos foi produzida em 2010, mas o SBT acabou exibindo apenas em 2012, basicamente também para tapar buraco na grade de programação. A versão que foi o ponto de partida foi A Mentira, produzida por Carlos Sotomayor em 1998 e que foi protagonizada por Kate Del Castillo e Guy Ecker, um dos grandes sucessos da Televisa nos anos 90 e que no Brasil também teve muito êxito, exibida no ano 2000. Mas Corações Feridos passou totalmente em branco e a partir de 2012 vieram as novelas infantis. A versão nacional de Carrossel foi um grande sucesso para o SBT, mas sinto que não no mesmo nível que a inesquecível versão de 1989, com Gabriela Rivero vivendo a professora Helena. Cúmplices de um Resgate, de 2015, e Carinha de Anjo, em 2016, foram outras versões de novelas infantis de muito sucesso, exibidas no Brasil no começo dos anos 2000. Aliás, sobre essa leva de novelas infantis do SBT, a impressão que mais fica é que a meta é fazer novelas gigantescas.
Só essas que eu citei beiram entre 300 e 400 capítulos, socorro! E aí, que achou dessa retrospectiva? Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima semana!